3 anos New. Todos os cursos com até 80% off. 3 votos a favor da inelegibilidade de Bolsonaro, 1 voto contrário. Assim terminou a sessão de hoje do julgamento do TSE, que será retomado amanhã ao meio-dia. Como são 7 ministros, 1/4 voto contra Bolsonaro, por exemplo, já definiria o futuro político dele. E depois da sessão de hoje, o ex-presidente falou o que ele espera, a gente vai acompanhar para já botar na nossa roda. Eu acredito até o último segundo na isenção e num julgamento justo, sem revanchismo por parte do TSE. Se eu estiver fora do jogo político, eu vou ser um cidadão, talvez um bom cabo eleitoral. Aqui conosco já está Alan Gani também. Muito boa tarde para você, Gani. Boa tarde, Evandro. Baita saudade aí de vocês, Piperno, Segré e toda a nossa audiência. Na semana que vem estaremos unidos de novo e eu quero já entender de você como é que você avalia o julgamento de hoje, né, que terminou com 3 votos a favor e 1 contra. 3 votos a favor da inelegibilidade, 1 contra. Bolsonaro, neste caso, contra a inelegibilidade dele e também essa reação de Bolsonaro depois do resultado parcial, né? Esse resultado parcial já sinaliza que está praticamente inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, ele está muito correto quando ele diz que ele se tornará um cabo eleitoral. Quer dizer, o Bolsonaro fica inelegível, mas o bolsonarismo não morre. Ele tem uma capacidade muito grande de transferência de votos. A gente viu isso na última eleição, então ele foi responsável diretamente pela eleição de governadores, de deputados e de senador que pegaram carona ali na sua imagem. Ele vai ser uma força política muito forte para a eleição de 2026, podendo beneficiar talvez o Zema ou Tarcísio de Freitas em São Paulo, caso ele saia um candidato, é claro. Eu quero colocar já para o nosso debate também como que parte dos ministros hoje justificaram o seu voto na sessão. Vamos acompanhar e engordar aqui o nosso debate. Cada cidadão é livre para crer ou descrer no que bem entender, para divulgar, para duvidar. Qualquer cidadão pode defender e desejar modelo de votação diferente daqueles vigorantes no país, qualquer que seja o formato. O discurso proferido teve nítido caráter de estratégia eleitoral por emular a imagem do candidato incumbente, seja por aviltar a imagem do seu maior opositor, seja ainda por tentar criar empatia com o eleitorado, se apresentando como candidato perseguido e antissistema viciado. O evento teve lugar não nos próprios adequados para um ato de governo de representação internacional, mas no Palácio da Alvorada. Invenções, abre aspas, distorções severas, fecho aspas, da realidade, dos fatos e dos dados empíricos e técnicos, como bem pontuou o ilustre relator, chegando ainda a caracterizar-se ao final uma, abre aspas, narrativa delirante, fecho aspas, com efeitos nefastos na democracia, no processo eleitoral, na crença popular em conspirações acerca do sistema de apuração dos votos. Bom, o único que votou pela absolvição de Bolsonaro hoje foi Raul Araújo, o ministro que inclusive discorda também da inclusão da minuta do golpe neste julgamento. Como é que você avalia, hein, Fábio Piperno? Mais uma vez, boa tarde a todos. Os votos foram muito previsíveis. Agora, eu acompanhei exatamente para entender um pouco o teor de cada um. Nessa questão da minuta, houve inclusive um momento de um pouco mais de exasperação quando a ministra Carmen Lúcia até gentilmente interrompeu lá a explanação do ministro Raul para dizer que a minuta ela não seria considerada como uma prova, né, como uma evidência na avaliação do voto que ela faria. E no que foi acompanhada, inclusive, pelo ministro relator Benedito. Agora, veja, Evandro, o que me chamou a atenção foram principalmente 2 coisas. O quê? O ministro Raul Garcia, ele chamou o evento em questão, né, lá com os embaixadores, de um ato solene, para descaracterizar aquilo como ato de campanha. E ele, inclusive, na sua longa argumentação, disse que, certamente, aquele evento ele não provocou nenhum impacto eleitoral, até porque
as teses defendidas por Bolsonaro naquele encontro já eram sabidamente conhecidas, né, pelo seu público, pelas redes sociais que o apoiavam e que, portanto, aquilo não lhe daria benefícios em relação a aglutinar um número maior de eleitores. Que tem muito a ver com a opinião que o Alan Gani já colocou para nós aqui no nosso debate também em outras ocasiões. E aí, eu vi, inclusive, alguns advogados aí defenderem essa mesma tese hoje, inclusive. Veja, quando um advogado faz isso, ele, na verdade, está praticando uma rabulice, atua como um rábula mesmo, porque, vejam só, o que está em questão não é exatamente o benefício em números quantitativos que isso pode provocar, até porque isso é algo que não tem como ser medido por nenhum de nós, talvez por algum instituto de pesquisa, e tenho muitas dúvidas em relação a isso. Mas o que estava sob escrutínio é exatamente o ato em si. O ato que acabou se tornando uma peça de campanha fora do período eleitoral, em local indevido, com transmissão em rede nacional, enquanto os outros todos não puderam fazer isso. O que foi, Gani? Não, Piperno, mas não dá para dissociar o ato em si da sua finalidade, porque o ato em si, se a finalidade era questionar o processo eleitoral, a urna, porque o Bolsonaro achava que poderia ser prejudicado, é uma coisa. Agora, o ato em si, porque isso ia trazer mais votos para o Bolsonaro, aí a leitura é diferente. Aí, claramente, seria uma prática ilegal, que, no meu entendimento, não foi isso. Ele estava questionando a segurança das urnas eletrônicas, né? E não querendo ali, praticando uma campanha. Mas só para, né, colocar um pouquinho mais de fogueira nesse nosso debate, o que alguns ministros que entenderam pelo julgamento de Bolsonaro, pela condenação de Bolsonaro, argumentam é que ele estava ali naquela reunião com embaixadores questionando pontos que já tinham sido sanados, pontos que já não eram mais de se duvidar. Ou seja, ele estaria apenas alimentando uma visão distorcida do processo eleitoral brasileiro para tentar convencer por meio daquelas pessoas outros a o favorecerem naquelas eleições que ele sabia que as chances de vitória do atual presidente Lula seriam grandes, Gustavo Segré. Utilizando as urnas eletrônicas sem o voto impresso. Eu tenho uma sensação complicada, porque eu entendo, por um lado, que a utilização da rede nacional não era válida, não estava sendo colocada de uma forma correta pelo ex-presidente, mas ele, de alguma maneira, também se contrapôs a uma reunião que no TSE, um ministro, não lembro se foi o ministro Fachin, e não lembro, então deixo a dúvida se foi realmente ele, convocou também os embaixadores. Então era o contraditório dessa reunião de um ministro do TSE com os embaixadores para passar a outra verdade que Bolsonaro defendia. Não teve um impacto eleitoral favorável a Bolsonaro, não criticou a outro candidato, não teve uma clareza em termos de quanto isso poderia ter favorecido, e o que dá a sensação é que o presidente, na época, queria, através de embaixadores, levar essa sua preocupação para os países que esses embaixadores representavam. Mas continua sendo essa questão, não sei se inocente, não sei se porque não se tocou, mas o uso dessa cadeia nacional, utilizando a estrutura partidária, pode configurar e dar o argumento para uma inexigibilidade que me parece muito exagerada, sobretudo quando a interpretação jurídica do ex-ministro Lewandowski, no caso do impeachment da Dilma, contornou uma situação de não aplicabilidade da lei, porque ela deveria ter sido cassada para ocupar cargos públicos por 8 anos, mas deu uma relaxada. Então a pergunta é, por que em alguns casos sim e o rigor da lei se aplica, em outros casos não? Isso não teria a ver com a chapa Dilma-Temer, que na época, com a Dilma já afastada por conta do impeachment, se você fizesse uma cassação da chapa, o Temer não poderia mais ocupar o cargo. E isso poderia gerar uma questão institucional muito mais grave que, inclusive, já vivíamos no momento. Você acha que tem a ver com isso, Fábio Piperno? Naquele momento, veja, o processo contra a chapa Dilma e Temer começou quando a Dilma ainda era presidente. Exatamente, e terminou então, quando ela já tinha sido empichada. O alvo era outro. Quando a Dilma sofre o impeachment e o presidente se torna o Temer, ora, o que nós vamos fazer com esse processo agora? Pois é.
para a sorte do presidente Temer e dos seus defensores naquele momento, coube ao presidente, aí não por um ato de força, mas de lei, trocar 2 ministros. Exatamente. E foram indicados 2 ministros que votaram favoravelmente a ele e com isso venceu por 4-3, uma margem apertada. Agora, nesse caso é diferente, eu vou concordar em parte com o Segredo, no sentido de que se eu fosse esquecer todas as dúvidas e a certeza que eu tenho, pelo menos restaria uma coisa. O quê? Se, por exemplo, o Bolsonaro fizesse um evento fechado com aqueles embaixadores para, na prática, dizer que o Brasil é uma republiqueta das bananas, que não consegue nem promover um processo eleitoral minimamente digno, eu ainda, embora divergisse dos argumentos dele, diria, bom, foi um evento fechado. Exatamente. Agora, não foi o que aconteceu. Deu-se publicidade àquilo. Sim. Então, é óbvio que isso por meio da máquina pública, inclusive, que foi uma TV estatal. O que foi, Segre? Inclusive, já eu vou trazer para vocês a fala de Bolsonaro sobre as consequências que ele entende que poderão vir politicamente. Fala, Segre. Dá a sensação de um castigo muito desproporcional com o ato. Essa é a primeira sensação. E eu estava me referindo, no caso da impeachment da Dilma Rousseff, quando ela deveria ser retirada do cargo e ter os seus direitos cassados por 8 anos. O que na época estava o presidente do Senado, Renan Calheiros, e o ex-ministro Lewandowski, e revelaram, não passou nada. Tanto é que a Dilma hoje está ocupando um cargo representando o Brasil. Vamos ver o que disse então Jair Bolsonaro sobre as consequências políticas. Vamos lá. O julgamento político. Qual a materialidade da peça de Carlos Lupe, que falou em fraude sem voto impresso? Tem contra a minha pessoa. Lupe agora é ministro da Previdência de Lula. Agora, o que parece que a esquerda quer? Ter uma eleição em 2016 sem concorrente, WO, né? Bom, o Jair Bolsonaro usa a comparação, inclusive de um vídeo que ele utilizou de Carlos Lupe, até então líder do PDT, que foi quem moveu essa ação contra Bolsonaro, em que Lupe defendia o voto impresso. Isso não era mistério para ninguém. Mas eu estava ouvindo algumas análises hoje sobre este caso e é uma comparação que parece desnivelada, porque a gente fala de um líder de um partido defendendo o voto impresso. Num outro momento, a gente está falando de um presidente da República questionando o sistema eleitoral para uma série de embaixadores e com transmissão de TV pública. Isso traz outro peso e justamente leva a esse julgamento de Jair Bolsonaro, no teu ponto de vista, hein, Alan Gani? Olha, eu acredito que não, eu continuo sustentando a minha tese, até porque talvez isso até... Mas você acha que dá para comparar a ação de Carlos Lupe, até então presidente do partido, hoje ministro da Previdência Social, com Jair Bolsonaro, presidente da República? Não dá pela institucionalidade do cargo, porque ele estava concorrendo, ele era um dos candidatos. Mas, por exemplo, eu quero lembrar a audiência do presidente Lula na eleição de 2002, onde ele dá uma entrevista para o jornal Le Monde. Isso está registrado no livro A Corrupção da Inteligência, onde ele tem um link ali dessa entrevista, enfim, onde ele dá essa entrevista falando as eleições no Brasil são uma farsa. Ele também não está questionando, e ali, enquanto candidato para a imprensa internacional, também não seria o mesmo entendimento, e isso passou absolutamente batido na época, né? Então eu vejo que ele está questionando a urna, né? Ele está questionando e não se beneficiando disso, até porque a opinião dele em relação às urnas, ele não ia mudar o voto de quem já vota no Bolsonaro, Evandro. Agora, talvez quem não votasse no Bolsonaro, aquele eleitor que estava na dúvida, numa terceira via, indeciso, exatamente. Talvez esse eleitor ia falar, não, esse cara está questionando o sistema eleitoral, não estou com ele. Talvez até o prejudicou. Por isso que eu não vejo que teve uma finalidade de conversão de votos eleitoral. Jair Bolsonaro também menciona nessa entrevista que esse julgamento seria político porque o tiraria do páreo em 2026 e tiraria também uma opção, por exemplo, para a população brasileira contra a oposição. No caso, a oposição dele, não a oposição que está no poder neste momento, já que Lula é quem ocupa a cadeira de presidente. Você acha que tem a ver com isso também, Gustavo Segre? Eu não sei, mas eu acho que politicamente beneficia a oposição do PT, a oposição do Lula. Exatamente, porque se você não tem uma figura como Jair Bolsonaro, isso pode parecer pior para o PT do que, né, até então. E perde
a oportunidade de o presidente Lula continuar divergindo, provocando, questionando o que foi feito pelo presidente Bolsonaro, porque ele, em teoria, se inelegível for, não vai ter a oportunidade de se candidatar em 2026. Mas é uma questão que, quando tem uma pessoa, que são várias os perfis eleitorais, tem aquele que vota o PT ou porque gosta de Lula, porque gosta da plataforma. Tem aquele que votou no Bolsonaro pela mesma coisa. Mas no meio tem muita gente que pode ter votado Lula porque não gostava de Bolsonaro, mas não estava bem representado. E aí começa a ver que deputado da Lanhão cassado, pedido de cassação de uma emissora, liberdade de expressão comprometida, redes sociais tiradas, direito de um candidato cassado também. Disse, opa, peraí. Tá, tem muita casualidade por aqui em um curto período de tempo. Isso pode ser contrário ao PT, me parece. Ô, Piperno, para a gente arrematar essa parte do debate, você enxerga que há algum tipo de julgamento político para se tirar Jair Bolsonaro no possível páreo em 2026? Não, e veja, o Bolsonaro ainda vai passar por pelo menos mais 15 processos. Exatamente. Quer dizer, ele esgotou, eu acho que toda a legislação eleitoral, né? Tudo que pode ser feito de errado. Agora, veja, outro detalhe que me chamou muita atenção no voto do ministro Raul, quando ele fala em liberdade de expressão, ele citou isso hoje. O ministro Raul Araújo, não vamos esquecer, foi aquele que tentou censurar o Lula-Palusa. É o ministro do Lula-Palusa. Por ação, por pedido do PL de Jair Bolsonaro em março do ano passado. Ele queria impedir que os artistas falassem de Lula ali no palco. Exatamente, né? Porque a Pablo Vittar, né, esticou lá uma toalha com o nome do Lula e tal, e o ministro tentou calar isso e impor uma multa de 50 mil reais. Eu me lembrei muito disso hoje, porque inclusive eu ouvi aí umas propagandas e tal, já de lançamento do Lula-Palusa no próximo ano, justamente hoje. Eu falei, olha só, justo quem está falando em liberdade de expressão, né? Nesse caso nós temos um consenso aqui sempre, né? E isso não é nenhum mistério para ninguém. Toda vez que a gente fala de liberdade de expressão, independentemente dos lados, há um consenso entre todos nós aqui de que não se há necessidade de vetar nada, independentemente da forma como se comunique ali. Eu quero agora só fazer um giro bem rápido e objetivo. O Braga Neto foi absolvido. Vocês entendem que foi uma decisão correta? Porque era chapa Bolsonaro-Braga Neto. Correta, mas aí também deveria ser Bolsonaro, enfim, correta a decisão. E você, Gustavo Segré? Estou de acordo. E você, Fábio Piperno? Sim, era um processo contra o Bolsonaro e não contra a chapa. Opa.